Hoje vamos examinar aspectos principais de 2 capítulos de uma obra trabalhada por Mauro Capelletti. O tema é acesso à justiça e é de fundamental importância para todo jurista, uma vez que até se traz ali na advocacia que o advogado é indispensável para o acesso à justiça. Não só o advogado, como cada ator jurídico deve contribuir com parcela desse acesso. E algumas ponderações aqui colocadas por Capelletti são interessantes para o nosso estudo. Nós vamos avaliar apenas as páginas do número 7 ao número 29. E nesses 2 momentos, há 2 capítulos que tratam de assuntos como a evolução do conceito, da noção de acesso à justiça e também alguns obstáculos que é importante ter em mente. Bem, quanto à evolução do aspecto da ideia de acesso à justiça, ressaltamos aqui que caminhamos no momento do cientificismo processual para um contexto privatista, para a noção publicista. Lembramos do que já vimos em outros momentos, que o século XIX, de onde fincamos aí as bases da ciência processual, o chamado processo científico que nós vimos outrora, o século XIX estava marcado pelas revoluções burguesas. As revoluções burguesas conferiram a todos os ramos jurídicos, não só o ramo processual, uma ideia liberal, privatista, com ênfase nas partes, praticamente ali no dispositivo pleno. No que tange o acesso à justiça, há um problema. Não se considerava que o Estado deveria conferir a igualdade material, a igualdade substancial para as partes. Sim, havia institutos processuais para serem utilizados. Processo, ação, jurisdição, tudo muito bem desenvolvido. Mas não se preocupava com a real condição dessas partes para fazerem uso desses mecanismos, dessas técnicas. Assim, pela ideia privatista e liberal, observava-se que as partes meramente tinham à sua disposição os instrumentos jurídicos. Bem, senhores, obviamente que o caminhar da história evoluiu para um desenvolvimento de noções mais coletivas, não só do processo, como de todo o direito. O direito humano, as noções fundamentais de dignidade ganharam nova roupagem com eventos como as guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial, bem como a evolução de uma nova forma de organização do Estado, como a welfare state, a estrutura em que pensa-se um Estado não mais inibido de ferir esferas individuais, mas pensa-se em um Estado que possa conferir ao cidadão as condições para o exercício dos direitos. Foi exatamente o que ocorreu com o processo. Não mais era suficiente o acesso à justiça, o acesso à ação bem delimitada com os institutos tecnicamente adequados, o acesso a um juiz dotado de pressupostos, dotado de condições, ações simplesmente dotadas de suas corretas condições. É necessário também que o Estado agora forneça a esse cidadão meios efetivos para acessar a justiça. Justiça essa que agora encontra-se
corretamente estruturada, cientificamente estruturada por todos os avanços ocorridos no século XIX. Bem, o século XX, então, passa a trazer à baila problemas antes ignorados, problemas como as custas processuais, aliás, problemas que predomina realmente a questão monetária. São honorários desses profissionais que nem todas as pessoas podem arcar. São custas para os profissionais da própria justiça, os serventuários, os cartórios judiciais e extrajudiciais, que precisam também ali despender algum gasto, emolumentos. Em todo o funcionamento do processo há um desgaste que naturalmente favorece a parte que possui recursos financeiros e desfavorece a parte que não os tem. Isso evidenciou-se principalmente quanto às relações entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. O desenvolvimento natural dessa questão passou para a necessidade de um profissional do direito que seja agora transdisciplinar. Não basta um profissional com aquela mentalidade do século XIX e perfeitamente adequada ao entendimento kelseniano, que conheça muito bem das técnicas jurídicas, mas que não tenha uma visão mais ampla desse processo e meramente encaminhe o processo ao seu fim. Além de finalizar formalmente o processo, é importante que aquele profissional que conduz aquelas técnicas observe também os aspectos não jurídicos daquele processo. Daí que, atualmente, a noção moderna de acesso efetivo à justiça traz para o seu bojo também a ideia de soluções alternativas à justiça, também conhecidas como soluções adequadas à justiça, meios em que as partes podem chegar à composição desse litígio sem necessariamente mover a máquina judiciária de uma forma econômica, sem a necessidade de invocar a jurisdição, talvez chegando ali à composição por suas próprias iniciativas ou levadas a isso por um terceiro. Surge aí uma ideia inicial dos meios alternativos ou adequados de solução à justiça. Da mesma forma, não se pensava em institutos como a gratuidade de justiça no século XIX. Tais institutos passam a existir no século XX. A gratuidade de justiça deve ser um benefício do Estado que agora age positivamente para equiparar essas partes demandantes. Observamos, inclusive, falando do Código de 73, que nesse primeiro momento não havia restrições tão amplas a essa gratuidade de justiça. Já o Código de 2015, corrigindo, trazendo uma maior adequação à legislação, coloca uma cláusula rebus sic stantibus para a gratuidade de justiça, uma vez que no momento em que aquela parte volta a ter condições de arcar com as despesas judiciárias, é possível sim que haja uma cobrança a posteriori dessas custas. Todas essas discussões, senhores, são questões atinentes ao acesso à justiça e às garantias do judiciário. E são esses os aspectos que Mauro Capelletti vai trazer, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2. Até mais!